Em 2012, havia um produtor musical em Seul sentado em uma empresa que estava com uma dívida de 7,4 milhões de dólares. Ele já tinha tentado de tudo. Teve sucessos modestos, perdeu artistas importantes, viu as três empresas que dominavam a música pop coreana, SM, IG e JYP, tratarem-no como uma nota de rodapé. E ele tinha apenas uma ideia restante: 7 garotos, um conceito de hip hop, uma gravadora que ninguém conhecia e uma visão que toda a indústria musical coreana acreditava estar errada. Seu nome era Bang Si-hyuk. As pessoas o chamavam de Hitman Bang, e o que ele construiu depois não apenas salvou sua empresa, mudou o que a música pode ser. Antes de chegarmos ao BTS, você precisa entender quem Bang Si-hyuk era antes do BTS, porque essa história só faz sentido quando você entende o que ele arriscou. Ele cresceu apaixonado por música e passou seus 20 anos trabalhando como compositor e produtor dentro da JYP Entertainment, uma das gravadoras mais poderosas da Coreia. Ele era bom no que fazia. Escreveu músicas de sucesso para artistas já estabelecidos. Ganhou prêmios. Mas Bang tinha uma teoria diferente sobre o que o K-pop poderia ser. Nos anos 2000, o K-pop era um sistema. Você contratava um trainee, treinava essa pessoa por anos, controlava tudo: a aparência, o som, a imagem pública e até a vida pessoal. O produto era refinado, mas os artistas eram substituíveis. Capítulo 2. O sistema falho do K-pop. Os fãs compravam a imagem, não a pessoa por trás dela. Bang acreditava que aquilo era a direção errada. Ele acreditava que, se os artistas escrevessem suas próprias músicas, suas histórias reais, seus medos reais e suas vidas reais, a conexão com o público seria fundamentalmente diferente. Não apenas mais profunda, permanente. Então, em 2005, ele deixou a JYP e fundou sua própria empresa. E durante 7 anos, quase nada funcionou. Ele contratou artistas. Eles tiveram sucesso moderado. Perdeu parcerias. Quando 2012 chegou, a Big Hit devia mais de 10 bilhões de won sul-coreanos. Isso equivale a aproximadamente 7,4 milhões de dólares em dívidas. O próprio Bang Si-hyuk declarou publicamente que eles estavam, em suas palavras, seriamente à beira de encerrar as atividades. Ele tinha apenas uma última chance. Contratou um adolescente chamado Kim Namjoon, que mais tarde seria conhecido como RM, como o primeiro integrante de um novo grupo. Depois disso, realizou audições em todo o país. Ele não procurava os artistas mais polidos, procurava algo mais difícil de definir: autenticidade. O que encontrou foram mais 6 pessoas. E em 13 de junho de 2013, o BTS estreou. Há algo sobre o início da carreira do BTS que quase sempre é mal interpretado, e eu quero corrigir isso diretamente. A narrativa popular diz que o BTS estreou sem nada, sem público, sem reconhecimento e que lentamente subiu do zero até o topo. Isso rende uma boa história, mas não é totalmente verdade. O próprio Bang Si-hyuk falou sobre isso. Ele disse, e estou parafraseando de forma próxima: as pessoas pensam que o BTS não teve sucesso no início, mas eles foram bem-sucedidos desde o começo. Capítulo 3. O nascimento da Big Hit e do BTS. Eles receberam todos os prêmios de artista revelação no primeiro ano. O que é verdade é que eles foram bem-sucedidos pelos padrões coreanos, mas não pelos padrões que usamos para medi-los hoje. Ganharam prêmios de revelação. Tinham uma base de fãs. Mas vinham de uma empresa pequena, e não de uma das 3 gigantes. A indústria os tratava como azarões, mesmo quando eles não estavam perdendo. O que realmente os diferenciava desde o início era a música. Enquanto SM, IG e JYP produziam produtos pop cuidadosamente controlados, o BTS lançava mixtapes, escrevia suas próprias letras, documentava suas vidas reais nas redes sociais e fazia músicas sobre temas que a indústria do K-pop praticamente nunca abordava: pressão escolar, ansiedade social, saúde mental, o medo do fracasso. O ARMY não encontrou o BTS por causa de uma campanha de marketing. Encontrou porque a música falava diretamente sobre algo real. E a aposta de Bang Si-hyuk, aquela que ele vinha fazendo desde 2005, a mesma que o colocou em uma dívida de 7,4 milhões de dólares, estava começando a dar resultado. Lentamente. E então, de uma vez só.
Entre 2013 e 2018, o BTS construiu algo para o qual a indústria musical ocidental não tinha referência. Não apenas uma base de fãs, uma infraestrutura. O ARMY não era uma audiência passiva. Eram tradutores, designers gráficos, arquivistas, analistas de dados e gerentes de campanha. Tudo isso de forma voluntária, movidos por um investimento genuíno nesses 7 jovens. Eles criaram sites de fãs com bancos de dados para acompanhar álbuns, coordenaram campanhas de streaming com a precisão de departamentos de marketing, traduziram entrevistas e letras do coreano para dezenas de idiomas poucas horas após o lançamento. E a Big Hit, ainda pequena, ainda batalhadora. Capítulo 4. Desmentindo o mito do azarão. Aproveitou isso em vez de tentar controlar. Eles deram aos fãs acesso direto através do V-Live e de outras plataformas. Publicavam constantemente conteúdos de bastidores. Os membros falavam abertamente sobre suas dificuldades. Pense no que isso significa do ponto de vista empresarial. A maioria das gravadoras gasta enormes recursos tentando fabricar intimidade entre artistas e público. Bang Si-hyuk não fabricou essa intimidade. Ele criou as condições para que ela crescesse naturalmente, e depois deu um passo para trás e deixou acontecer. Isso não é algo normal na indústria da música. A indústria é construída sobre controle. Controle da imagem, controle da narrativa, controle dos lançamentos, controle da mensagem. Bang fez o oposto. Ele confiou no público. E o público, ao que parece, merecia essa confiança. Em 2018, quando Love Yourself Tear estreou em primeiro lugar na Billboard 200, tornando o BTS o primeiro artista coreano a liderar essa parada, a indústria musical ocidental finalmente precisou prestar atenção. Foi também o período em que Bang Si-hyuk começou a pensar ainda mais alto. Em 2020, a Big Hit abriu seu capital na Bolsa de Valores da Coreia do Sul. O IPO avaliou a empresa em aproximadamente 4 bilhões de dólares já no primeiro dia. A empresa, que estava afundada em uma dívida de 7,4 milhões de dólares em 2012, agora valia 4 bilhões. Capítulo 5. Como o ARMY construiu um império. Em 2021, a empresa foi renomeada para Hybe Corporation. E Bang Si-hyuk, o compositor que não conseguiu se destacar dentro da Joyp, que administrou uma empresa à beira da falência e que apostou tudo em 7 adolescentes com um conceito de hip-hop, tornou-se bilionário. Colocando isso em perspectiva, um homem que passou os anos 2000 sendo ignorado pelas 3 maiores empresas de entretenimento da Coreia, construiu uma companhia que hoje vale mais do que todas elas juntas. E fez isso justamente fazendo o contrário do que diziam para ele fazer. É aqui que quero parar e dizer algo importante. O sucesso da Hybe não é apenas uma história de negócios. É a prova de conceito de uma filosofia completamente diferente sobre o que a música pop pode ser. O modelo tradicional diz: você controla o artista, vende o produto, e o fã é o consumidor. O modelo de Bang diz: você confia no artista, facilita o relacionamento, e o fã é um participante. Essa diferença entre consumidor e participante explica por que o BTS sobreviveu a 4 anos de hiato militar, enquanto a indústria musical ocidental previa que sua audiência desapareceria. Consumidores seguem em frente. Participantes não abandonam algo que ajudaram a construir. O ARMY passou esses 4 anos mantendo a infraestrutura que havia criado. Campanhas de streaming, projetos beneficentes em nome dos membros, redes de tradução, eventos de aniversário organizados por fãs. Quando o BTS retornou em março de 2026 com Arurang, que estreou com 641 mil unidades equivalentes de álbum na primeira semana, passou 3 semanas consecutivas em primeiro lugar na Billboard 200 e iniciou uma turnê mundial projetada para gerar mais de $500 milhão em receita. A indústria chamou isso de retorno. Bang Si-hyuk tinha outra palavra para definir aquilo. Ele chamou de algo que sempre foi: um relacionamento. A dívida de 7,4 milhões de dólares desapareceu. A Hybe se tornou uma corporação multinacional. O BTS acabou de encerrar apresentações como atração principal em grandes eventos. Está realizando uma turnê mundial em estádios com 85 datas. E também é a atração principal do show do intervalo da Copa do Mundo da FIFA. Capítulo 6. Da falência ao bilhão. E o homem que começou tudo isso. O compositor que foi ridicularizado pelas 3 grandes empresas.
que estava sentado em um escritório endividado em Seul, em 2012, que decidiu apostar em 7 adolescentes. Ele apostou na autenticidade, apostou que as pessoas são mais inteligentes do que a indústria imaginava, que conseguem perceber a diferença entre um produto e uma pessoa, que se você lhes der algo real, elas irão protegê-lo. E ele estava certo. E toda a indústria musical ainda está tentando descobrir como copiar isso. Inscreva-se porque no próximo vídeo vamos falar sobre a noite em que o BTS discursou nas Nações Unidas e o que realmente aconteceu depois daquele discurso.